Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós iremos trabalhar hoje a unidade 3, que vai falar sobre a visão histórica da educação brasileira dentro do contexto da educação na colônia dos jesuítas a Pombal. Então, os principais tópicos são a educação na colônia, a educação no império, a educação na Primeira República, a ditadura militar, a nova república e a educação no século XXI. Então, dando início, nós vamos falar sobre a educação na colônia dos jesuítas ao Marquês de Pombal. Então, inicialmente o Brasil foi colônia de Portugal entre 1500 a 1822. Então, os portugueses eles se restringiram à exploração do pau-brasil até 1530, como vocês todos sabem, devem saber, quando teve início a colonização com os sistemas de capitanias hereditárias e o cultivo da cana-de-açúcar. Então, nesse contexto, a educação ela não era meta prioritária, já que não havia demanda por uma formação especializada. Nesse contexto, a coroa de Portugal, a coroa portuguesa, ela não tinha como meta, como objetivo a educação, era somente a exploração de imediato. Então, os portugueses, eles se dedicaram na realidade à exploração do pau-brasil somente até 1530, né? Então, vamos observar que logo em seguida chegam os jesuítas, com a meta, então, a educação brasileira. Nós observamos que teve início propriamente dito com o fim das capitanias hereditárias, que perdurou até 1549, e a chegada dos jesuítas com a liderança do padre Manuel da Nóbrega. Então, a experiência pedagógica dos jesuítas sintetizou-se em um conjunto de normas e estratégias chamado de Ratio Studiorum. Mas o que era o Ratio Studiorum? Era a ordem, Ratio significa ordem e Studior, estudo. Então, ordem nos estudos. Então, na realidade, quando a Companhia de Jesus ela desembarcou por aqui, começou assim a história, né? Por quê? Porque a Companhia de Jesus ela possuía a missão de converter os nativos à fé católica. Então, ela trouxe na bagagem métodos pedagógicos que tinham a função de mudar os hábitos e os costumes. Então, a alfabetização, eles observaram que a alfabetização era o caminho mais seguro para catequizar e para mudar os hábitos e costumes dos índios, dos indígenas. Então, nós vamos ver a seguir. Então, o objetivo da ordem era a formação integral do homem cristão, de acordo com a fé e a cultura de seu tempo. Então, essa concepção pedagógica tradicional se caracteriza por uma visão essencialista de homem, ou seja, a educação ela devia moldar a existência particular de cada educando, a essência universal definida pelo homem perfeito, que seria o bom cristão. Então, segundo os jesuítas, eles deveriam modificar os indígenas para que eles realmente viessem a ser um novo homem, um bom cristão. Então, mudar a essência do homem. Então, eles iniciaram todo um trabalho, todo um processo, e eles fundaram colégios, escolas de instrução elementar e aplicavam modelos de instrução, como nós vamos ver a seguir. Então, em território brasileiro, os jesuítas se dedicaram à pregação da fé católica e ao trabalho educativo. Perceberam que não seria possível converter os índios à fé católica sem que soubessem ler e escrever. Passaram, então, a fundar missões e aldeamentos com esse objetivo. Além da educação e catequese dos índios, promoveram ação maciça na formação dos filhos dos colonos e na formação de novos sacerdotes e da elite intelectual. Nós podemos observar que havia uma educação para os indígenas e uma educação diferenciada para os filhos dos colonos, ou para aqueles que seriam os sacerdotes, para aqueles que seriam também da elite intelectual. Então, havia de imediato uma distinção, uma separação. Então,
Durante 210 anos de serviço prestados pelos jesuítas, não havia um trabalho para desenvolver o senso crítico. Na realidade, o ensinamento dos jesuítas era proposto de forma natural, sem o desenvolvimento da criticidade de nenhum deles. Então, o objetivo era alheio ao interesse da coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa, na realidade, ela já queria colocar as escolas a serviço do Estado. Ela não queria mais colocar a escola a serviço da fé. Surgindo, então, aí a expulsão dos jesuítas. Então, o método utilizado pelos jesuítas, ele predominou por 210 anos, como eu havia falado, de 1549 a 1759, quando houve aí uma nova ruptura marcando a história da educação no Brasil, que foi a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. Então, a educação brasileira vivenciou uma grande ruptura histórica num processo já implantado e consolidado como modelo educacional. Assim como consequência da expulsão dos jesuítas e com eles o seu modelo de educação no Brasil colônia, o que houve foi o aumento do abismo entre letrados e a maioria da população analfabeta. Então, quando os jesuítas eles foram expulsos, eles já haviam criado 17 escolas e também escolas de primeiras letras que funcionavam, né, com a ajuda dos jesuítas. Então, quando esses jesuítas foram expulsos, a educação ela voltou a estagnar, ela voltou à estaca zero. Então, houve aí um aumento do número de letrados e também da população analfabeta. Educação no Império, a chegada da família portuguesa no Brasil. Então, quando a família real chegou ao Brasil, existiam apenas as insuficientes aulas régias, o que obrigou Dom João VI a criar escolas, principalmente superiores, a fim de atender às necessidades do momento, formar oficiais da Marinha, do Exército para a defesa da colônia, engenheiros, médicos, bem como abrir cursos de caráter pragmático. Então, nós podemos observar que, com a expulsão dos jesuítas, o governo português ele instituiu aulas régias. O que eram as aulas régias? Eram aulas de primeiras letras e de humanidades. Essas aulas, elas pertenciam ao Estado e não mais pertenciam à igreja. Então, os cursos de caráter pragmático, na realidade, eles eram cursos que continham apenas orientações, eles eram cursos voltados para os objetivos práticos. Então, como nós podemos observar, o objetivo da família portuguesa quando chegou foi exatamente criar formações para engenheiros, médicos e abrir cursos que fossem de caráter práticos, apenas isso, né? Então, com a chegada da família portuguesa também foi recriada em outros moldes a academia militar que havia. Além disso, criou também 2 escolas de medicina, uma no Rio de Janeiro e outra em Salvador. Foi criada também em 1827, após a independência do Brasil, 2 faculdades de Direito, as atuais faculdades de Direito da Universidade de São Paulo e também da Universidade Federal de Pernambuco. Já em 1824, nós podemos observar que houve referências ao Sistema Nacional de Educação, porque surgiu assim a primeira Constituição brasileira. E com o artigo 179, instituía que a instrução primária seria gratuita para todos os cidadãos. Então, em 1824, a educação ela já passa a ser gratuita, ela passa a ser direito do cidadão. Mas em 1827 determinou-se a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades. Os resultados dessa lei também fracassaram. Somente em 1834 houve uma reforma
que descentralizou o ensino, atribuindo à coroa a função de promover e regulamentar o ensino superior, enquanto as províncias ficavam responsáveis pelas escolas elementar e secundária. Tais medidas reforçavam o caráter elitista e aristocrático da educação brasileira, impedindo ainda a organização do sistema educacional. Então, essas medidas, elas não favoreceram de certo modo, porque ainda possuía um caráter elitista, né? Impedindo assim que muitos chegassem a alcançar essa educação. A situação do ensino elementar era crítica, era caótica. Além do mais, houve a tentativa fracassada de implantação do método Lancaster. Então, o método Lancaster ele teve como objetivo ensinar o maior número de alunos, usando pouco recurso, em pouco tempo e com qualidade. No entanto, essa tentativa ela não foi bem sucedida, ela foi fracassada. Então, entre o ensino primário e secundário também não havia ponte de articulação, cada um se orientava na sua direção. Nós podemos observar que os parâmetros do ensino superior determinavam a escolha das disciplinas do ensino secundário, obrigando-o a ser propedêutico, destinado a preparar jovens para a faculdade diante do exame final. Então, pessoal, observando, nós podemos ver que não havia vinculação do ensino primário com o secundário, era desarticulado, cada um era orientado em uma direção oposta. Então, os parâmetros do ensino superior determinavam a escolha das disciplinas do ensino secundário. Era necessário que o ensino superior delimitasse o que fosse ensinado no secundário e obrigava a ser propedêutico. Propedêutico no sentido de ser apenas introdutório, não repassava os conhecimentos necessários. Com a queda da monarquia, em 1889, começou a Primeira República, designada também como República Velha, República Oligárquica, República dos Coronéis e República do Café. Então, após a Primeira Guerra, teve início no Brasil uma lenta mudança no modelo econômico agrário exportador para o urbano industrial, com o surgimento de uma pequena burguesia nacional e início da nacionalização da economia. Então, a década de 20 foi fortemente marcada por movimento de contestação. Houve mudanças ocorridas até esse momento influenciadas pelos ideais liberais, adentrando o campo educacional. Então, houve também as ideias positivistas, que fizeram com que surgissem vários manifestos e obtiveram também simpatia dessas gerações mais novas de oficiais formados pela escola militar. E surgiu assim Benjamin Constant, um dos professores ilustres da escola militar, que foi escolhido como ministro da Instrução, Correios e Telégrafos, empreendendo assim a reforma educacional em 1890. A reforma de Benjamin Constant, ela tinha como princípios orientadores exatamente a liberdade e a laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. A Constituição Republicana de 1891 reafirmava a descentralização do ensino, atribuindo à União a incumbência da educação superior e a secundária reservando aos estados o ensino fundamental e profissional. Então, exatamente com esses novos horizontes, nós podemos observar que passou a melhorar. Então, os princípios que Benjamin Constant aprovava eram uma laicidade do ensino, ou seja, a separação da educação com a igreja, e também a gratuidade da escola primária. Então, tudo isso já eram mudanças inovadoras dentro do campo educacional. Tal procedimento reforçava o caráter elitista da educação, confirmando o sistema dual de ensino. O secundário continuava com seu caráter acadêmico e o propedêutico voltado para a preparação ao curso superior e humanístico.
a educação elementar continuava a receber menor atenção. Embora nós observemos que já era uma inovação, mas a educação ainda estava subjugada ao caráter elitista, ou seja, havia uma separação. O ensino, na realidade, o ensino secundário, ele continuava sendo de caráter acadêmico e propedêutico, ou seja, introdutório, voltado para a preparação ao curso superior, e a educação elementar, ou a educação das primeiras letras, ela continuava a receber uma atenção muito pequena. Então, prevalecia assim uma preocupação maior exatamente com o caráter acadêmico, então com o ensino acadêmico. Com o ensino superior, melhor dizendo. O ensino superior, ele era muito mais voltado, muito mais visado pelos que estavam à frente, pela elite. A elite queria, na realidade, que o ensino superior ele tivesse uma grande atenção, uma atenção mais apurada. Então, o secundário continuou da mesma forma, voltado para a preparação do curso superior, e a educação elementar continuou recebendo menos atenção. As reformas elas não se implantaram de fato devido à falta de estrutura e de apoio das elites avessas a qualquer inovação cultural. Então, embora o desejo de Benjamin Constant fosse possibilitar uma educação igualitária, tudo isso não foi possível, exatamente por conta do não apoio das elites, né? Por outro lado, também, a Igreja Católica reagia de forma negativa às novidades positivistas atribuídas ao governo republicano considerado ateu e que na Constituição estabeleceram a separação entre Estado e Igreja e a laicização do Estado nos estabelecimentos públicos. Então, a Igreja não era a favor das inovações, das ideias dos positivistas, assim como também não concordava com a separação entre Estado e Igreja, no caso a laicização. Ao longo das décadas de 1920 e 1930, diversos estados empreenderam reformas pedagógicas. Graças à crise do modelo agroexportador e à perspectiva de industrialização. Então, o novo modelo nacional desenvolvimentista exigia uma melhor escolarização para os segmentos urbanos, para a nova burguesia e estratos emergentes de uma pequena burguesia. Então, esse novo modelo ele exigia que houvesse uma melhor escolarização. Vamos ver logo à frente. Quais eram as aspirações da burguesia? Então, a burguesia aspirava a uma educação acadêmica e elitista, mas desprezava a formação técnica. Por ela, era considerada inferior à formação técnica. A educação passou a despertar um interesse maior. Criou-se, então, em 1930, o Ministério da Educação e Saúde para possibilitar uma maior organização da educação brasileira. E aí, Francisco Campos foi o primeiro ministro, não é isso? Várias reformas foram empreendidas através de decretos. Estes decretos ficaram conhecidos como Reforma Francisco Campos. Como consequência dessa reforma, o ensino secundário passou a ter 2 ciclos, visando a preparação para o curso superior. Apesar dos avanços, havia total descaso com a educação fundamental. Então, a preocupação principal sempre era a educação superior, enquanto que o fundamental das letras iniciais eram sempre deixados de lado. Com a criação de diversas universidades e a partir da reorganização de algumas escolas secundárias, o campo de formação do magistério sofreu um impulso. Que impulso foi esse? Vários professores foram diplomados. Em 1937, os primeiros professores licenciados para o ensino secundário, cujos quadros docentes constituídos até então por autodidatas egressos de outras profissões. Então, por isso veio
todo esse impulso. Professores foram diplomados, diversas universidades foram criadas, no entanto, ainda havia total descaso com a educação fundamental. Para muitos teóricos da educação brasileira, a década de 20 teve como característica o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico. Então, a década de 20 ela trouxe essa nuance, né? Esse destaque do otimismo pedagógico. Então, foi um momento em que se empreenderam debates, planos de reforma para recuperar o atraso brasileiro. A tendência escolanovista costuma ser identificada com a expressão otimismo pedagógico, já que tinha a escola como espaço de transformação da sociedade, vista como redentora da humanidade. Então, a tendência do escolanovismo era exatamente de ver na escola uma solução, de ver a escola com esses olhos de esperança, né? de mudança, de uma perspectiva nova, sob uma perspectiva nova. Então, o escolanovismo em que acreditava, que combatia a escola elitista, a escola acadêmica tradicional, especialmente a que se encontrava sob o monopólio da igreja, defendendo a laicização e a coeducação, que incitou a reação dos católicos conservadores. Então, o escolanovismo ele veio exatamente a defender exatamente essa parte de uma escola que combatia o elitismo, né? A escola elitista. Em 1932 foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, liderado por Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores. Então, esse manifesto, nós vamos ver logo em seguida, que foi um documento que defendeu a educação obrigatória, a educação pública gratuita e leiga como dever do Estado a ser implantado em âmbito nacional. Então, embora as ideias escolanovistas tenham se difundido, tenham sido espalhadas, não houve uma devida efetivação. A concepção da escola defendia as ideias novas, a educação pública, obrigatória e laica, a educação como instrumento nacional e a educação adaptada às necessidades da criança. Então, esse era o lema do escolanovismo. O Estado Novo, a educação liberal e a ditadura. Então, no contexto político, o estabelecimento do Estado Novo fez com que as discussões sobre as questões da educação profundamente ricas no período anterior entrassem numa espécie de hibernação. As conquistas do movimento renovador influenciando a Constituição foram enfraquecidas nessa nova Constituição. Vale ressaltar a existência de uma diferenciação, a distinção entre o trabalho intelectual para as classes mais favorecidas e o trabalho manual centrado no ensino profissional para as classes mais desfavorecidas. Então, nesse contexto aqui do Estado Novo, nós observamos que ainda prevalece essa diferenciação, essa distinção entre um tipo de ensino para a elite e outro tipo de ensino para os menos abastados, os desfavorecidos, para as classes menos favorecidas. Então, o estabelecimento do Estado fez com que todas essas discussões sobre a educação, que antes eram ricas, estavam acirradas, entrasse num processo lento, né? Então, tudo isso depois do Estado Novo, né? Surgindo assim logo mais outras questões. Então, mesmo com os avanços obtidos em função da expansão do ensino, persistiu ainda o sistema dual de ensino e o descuido com o ensino fundamental, que só foi regulamentado após o Estado Novo. Então, permanecia assim a dualidade, né? Então, descuido com o ensino fundamental. Para a classe mais favorecida economicamente, a formação encaminhava para o ensino superior. E para a classe trabalhadora, restava o ensino profissionalizante com formação para o trabalho. Então, nós podemos
afirmar, nós podemos observar que até hoje prevalece. Então, os que são filhos de famílias abastadas, eles não vão fazer um ensino profissionalizante. Então, eles vão escolher universidades, escolher os melhores cursos, escolher um mestrado, um doutorado. E os que são menos favorecidos, as classes mais humildes, elas vão logo buscar um mercado de trabalho, elas vão logo buscar um ensino profissionalizante, que é para poder trabalhar e manter a família. Então, isso prevalece até hoje. A luta em torno da lei de diretrizes e bases da educação e os movimentos de educação populares. O Brasil buscava retomar a normalidade democrática com a promulgação da Constituição em 1946, que estabeleceu o regime democrático no país. Esta nova Constituição fez voltar o preceito de que a educação é direito de todos, inspirada nos princípios proclamados pelos escolas novistas. Em 1948, o ministro Clemente Mariani apresentou o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, como determinava a Constituição à Câmara, dando início assim a uma luta ideológica em torno das propostas apresentadas. Então, num primeiro momento, as divergências, as discussões quanto à LDB estavam voltadas à questão da descentralização do ensino, com quem ia ficar o ensino. No momento posterior, após a apresentação de um substitutivo do deputado Carlos Lacerda, representante dos interesses conservadores, as discussões mais marcantes relacionaram-se à questão da responsabilidade do Estado quanto à educação e à participação da iniciativa privada. Depois de 13 anos de muitas discussões, foi promulgada a Lei 4.024 em 1961, sem apresentar a eficácia do anteprojeto original. Então, essa lei já se encontrava ultrapassada no período que ela foi promulgada. Então, é importante ressaltar que as inúmeras desvantagens da lei para as classes populares, porque destinava os recursos às escolas privadas. Então, o ensino técnico ele continuou a não merecer atenção. Todos esses desencontros aumentaram o descompasso entre o sistema econômico e a estrutura educacional. Então, a lei continuava refletindo os interesses das classes representadas no poder, ou seja, das classes dominantes. A intensa produção teórica, muitos livros, muitos estudos, muitos teóricos, então repercutiu em diversos movimentos pedagógicos da época, e uma ação de movimentos populares aflorou na década de 60, que foi o movimento de cultura popular em Recife, liderado por Paulo Freire. Então, esse movimento ele teve uma repercussão muito grande. Então, quem foi Paulo Freire? Paulo Freire, ele nasceu em Recife e suas primeiras experiências educacionais elas foram efetuadas em Angicos, em 1962, no Rio Grande do Norte, onde 300 trabalhadores do campo foram alfabetizados em 45 dias. Então, Paulo Freire, ele fez um trabalho de conscientização e politização dos indivíduos. Ele rejeitava a concepção bancária de educação. Então, o que era a educação bancária? Era uma educação que não possibilitava a criticidade do aluno. Então, ele fundamentava a concepção da pedagogia dominante, no qual é somente o professor que possui o saber, que é detentor do saber. Então, na concepção bancária, apenas o professor é o detentor do saber. E ele defendia uma concepção mais problematizadora da educação, que, ao contrário, iria basear-se e embasar-se na compreensão da consciência do mundo. Então, nas suas muitas obras, ele apresenta conceitos de democratização da sociedade, da educação. E ele afirma também que a educação ela não é neutra. Então, dentre elas, nós podemos citar a pedagogia do oprimido, nós podemos citar
educação como prática de liberdade, pedagogia da autonomia. Então, ele foi um marco muito importante na história da educação. Então, com a ditadura militar, o ideal autoritário da educação. O golpe militar exercido em 1964, ele sufocou os movimentos de conscientização popular considerados subversivos. Então, com o golpe militar, a educação vem aí a estagnar, nós vamos ver. Assim, atribuiu à educação um caráter antidemocrático, cujo objetivo era reprimir qualquer manifestação que viesse a contestar a implantação do regime ditatorial que foi imposto. Então, os manifestos, todas as manifestações, elas foram reprimidas, como vocês sabem, no período militar. Foi uma nova fase da história que prejudicou a vida cultural e o ensino no Brasil. Ela é caracterizada como pessimismo pedagógico. Então, é essa fase. Então, perderam força os grupos que antes buscavam se fazer ouvir, operários, camponeses e estudantes. Professores e estudantes foram presos e feridos no confronto com a polícia. Alguns foram mortos e a União Nacional dos Estudantes proibida de funcionar. E as universidades foram invadidas e o Decreto-Lei 477 silenciou alunos e professores. Então, surgiu em seguida a tendência tecnicista. Neste período, a tendência predominante na educação é a tecnicista taylorista. Então, essa tendência, ela se caracteriza pela tentativa de aplicar na escola um modelo empresarial que se fundamenta na racionalização própria do sistema de produção capitalista, com base na organização, a eficiência e a objetividade. Os alunos, eles eram preparados exatamente para poder suprir a necessidade das indústrias. Nesta fase da história do Brasil, a preocupação estava voltada ao aperfeiçoamento técnico, aos aspectos quantitativos, à formação profissional, adaptando-se às necessidades e demandas da produção industrial, como eu já havia falado, pessoal. A ideia era de estabelecer uma interação direta entre formação educacional e mercado de trabalho para o futuro profissional. Então, não havia aí um interesse em trabalhar o aluno de forma crítica, mas sim de trabalhar o aluno apenas para suprir o mercado de trabalho, a demanda das indústrias. Aí surge, então, a nova república, o ideal democrático de sociedade e educação. Então, em 1985, terminou o governo militar e começou a nova república. Ainda que por eleição indireta, assumia aí Tancredo Neves, com sua morte o vice-presidente José Sarney, e após a sua queda, a queda do regime militar, mesmo após a queda do regime militar, ele ainda possuiu uma herança muito forte. E surge assim a nova Constituição em 1988, que foi promulgada. Então, nesse processo de organização, surgiram também muitos debates em torno da educação pública, inclusive a escola particular, que estava desejosa de manter o acesso às verbas públicas garantidas pela Constituição anterior. Então, a partir desta Constituição, vai se estabelecer a nova LDB, que vai propor os níveis de educação. Então, houve toda a separação da educação básica, o ensino superior, modalidades de educação e ensino, que foi infantil, fundamental, médio, superior, jovens e adultos, profissional, especial, indígenas e à distância. O que mudou? Então, até os dias de hoje, muito tem se mexido no planejamento educacional, mas a educação continua a ter as mesmas características impostas em todos os países do mundo, que é mais de manter o status para aqueles que frequentam os bancos escolares e menos de favorecer, menos de oferecer conhecimentos básicos para serem aproveitados pelos estudantes em sua vida prática. Então, nós observamos que, embora tenha havido todo um planejamento, toda uma mudança no planejamento, ainda assim, o interesse de favorecer
e de oferecer conhecimentos básicos, é nisso que deve se embasar, para que esses estudantes eles possam aproveitar esses conhecimentos nas suas vidas práticas, levar para a sua vida prática. Então, não adianta um conhecimento desconectado ou desvinculado com o contexto vivenciado. O importante é que esses educandos eles frequentem os bancos escolares, mas que esse conhecimento que eles adquiram, que eles venham a adquirir, eles venham a levar para o seu contexto educacional para transformar, para fazer mudanças na sua sociedade, para que ele seja realmente um transformador, uma pessoa atuante dentro do contexto da sociedade. E a educação no século XXI traz a ideia de uma nova perspectiva. Então, com a chegada do século XXI, ela vem marcada com algumas características. Dentre elas, o mundo globalizado e a emergência de uma nova sociedade que se convencionou chamar de sociedade do conhecimento. Então, nós observamos que no atual contexto de globalização das relações econômicas, políticas e culturais e de acelerada mudança da base tecnológica e do processo educativo, a educação ela tornou-se um vetor estratégico para o desenvolvimento sustentável e equitativo. Então, não basta apenas assegurar a expansão do sistema educativo, é preciso promover a melhoria da qualidade do ensino ofertado em todos os níveis, sem o que será impossível atender à demanda de recursos humanos cada vez mais qualificados para acompanhar as mudanças em cursos. Então, nós podemos observar que nós podemos esperar que todas as sociedades devam transmitir valores e manter uma aprendizagem que vá garantir a essência de uma nova sociedade, né? Que é o que? Aprender a conhecer, a sentir, a comunicar-se, a equilibrar o individual e o social. Porque se ela não fizer dessa maneira, se ela não trabalhar dessa forma, ela será uma sociedade sem sujeitos que possam atuar de forma favorável dentro do contexto educacional, dentro do contexto da sociedade onde ele estiver. Então, esse é o papel da escola, de possibilitar uma educação inovadora, uma educação que venha trazer propostas de eixos que sirvam de guia, de base, de conhecimento integrador, de conhecimento que possa favorecer uma democratização de oportunidades a todos. Então, a educação no século XXI, ela, para concretizar os pressupostos que são encaminhados pela Constituição e que foi implementado pela LDB, que tem viabilizado dentro do processo que ele é peculiar, a concretização dos princípios que defendem o ensino de qualidade e gratuito. Então, é necessário que todos esses âmbitos eles sejam avaliados, que é exatamente defender um ensino de qualidade e gratuito. Então, contudo, independente de qualquer avanço ou reestruturação na educação, não podemos nos esquecer que os valores que devem nortear a educação estão alicerçados aos valores humanos, à democratização de oportunidades e à democratização da sociedade. Nós não podemos esquecer que para uma educação no século XXI é necessário tudo isso, desenvolvimento de uma nova concepção de educação, de uma educação que seja aberta, inovadora, que seja criativa, que seja cheia de novas nuances e que traga realmente uma educação comprometida com o sujeito, uma educação comprometida em transformar exatamente o contexto da qualidade do ensino. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.